Boa noite mais uma vez, mais uma quarta-feira de muita alegria, pelo menos para mim. É uma grande honra e uma grande bênção poder estar servindo ao amor neste projeto chamado Amor em Palavras. E hoje temos um tema que de alguma forma se repete nesta live aqui, que é como se conectar com os mentores. Mas hoje a gente vai ter uma abordagem diferente, que eu ainda não sei qual é, porque ela vai acontecendo. Para quem está começando a acompanhar o canal agora, seguir aqui o perfil. Eu digo canal porque a gente vai trabalhar no YouTube e aqui no perfil do Instagram também. Então eu tinha um determinado modo de caminhar aqui nas lives. Começou de uma determinada maneira e agora está de outra, porque eu recebi um certo chamado mais forte da espiritualidade, me dizendo assim: deixa que nós conduzimos, faça de um novo modo, se permita fazer de uma forma diferente o que você vem fazendo. E o que é que quer dizer isso? Eu sempre fui muito sistemática e muito planejada, então para eu vir fazer as lives eu fazia assim uma mega pesquisa, uma série de leituras, sistematizava alguns tópicos e vinha, estudava os tópicos e vinha. E os mentores chegaram para mim e disseram: ótimo, mas agora a gente quer fazer diferente. Só nos permita estar com você e deixar fluir. Então é isso. Eu estou deixando assim, digamos que o crivo do racional um pouco de lado, ele está presente, mas tudo que acontece aqui é por inspiração dos mentores que regem esse trabalho, da espiritualidade que rege esse trabalho. Então, para falar de como se conectar com a espiritualidade, é importante a gente entender de cara assim o que é que a gente entende por espiritualidade. O que é que se pensa sobre espiritualidade? O que é que você entende por espiritualidade? Eu tenho certeza que se a gente fosse fazer uma catalogação, né, uma reunião de concepções, a gente ia ter assim um leque de coisas para falar sobre o que se entende por espiritualidade. Então aqui eu vou falar o que eu tenho de compreensão pela minha trajetória, pela minha caminhada, para daí a gente partir deste lugar, digamos assim. Hoje foi um dia assim de bastante reflexão, inclusive com esse tema, porque como ele já aconteceu antes, eu falei o que pode ser trazido de novo. E quando eu fiz essa pergunta, o que eu posso apresentar de novidade no tema, a espiritualidade foi assim, ó, me trazendo uma série de coisas que eu falei: uau, e agora? Deixa eles conduzirem e dar o direcionamento, porque eu não vou conseguir reunir tantas informações que chegaram. Mas falando de espiritualidade, um primeiro ponto é a gente entender, eu até fiz uma postagem hoje lá nos stories, para a gente lembrar que nós somos seres espirituais estando na matéria, vivendo a experiência na matéria. Então a espiritualidade já começa aí com nós mesmos, conosco. Nós somos seres espirituais. Então se é para a gente estabelecer uma conexão com a espiritualidade, que inicialmente seja com a nossa espiritualidade, com nós mesmos, com nós mesmas, com quem somos enquanto espíritos na matéria, enquanto seres de luz na matéria. E esse é o ponto que a gente vive, diria assim, na grande ilusão ainda, na ilusão da separação, de que estamos nós aqui num plano material e que existem seres do outro lado lá num plano espiritual. Sim, isso é verdade, mas a gente continua sendo espiritual. Então nós não perdemos esse vínculo, sobretudo porque sempre quando nós dormimos, nós vamos para esse outro plano. É quando o nosso corpo matéria, o nosso corpo físico dorme, e os nossos corpos sutis, que a gente tem camadas aí de corpos, né? Um sistema de corpos, o corpo emocional, o corpo etérico, o corpo mental, o corpo espiritual, e aí vai subindo, tem muitos corpos, esses são os principais que eu falei. Então, quando a gente dorme, os nossos corpos sutis vão trabalhar.
vão trabalhar nesse outro plano espiritual. Então, o que eu diria é que o primeiro passo para a gente se conectar com a espiritualidade é a gente se conectar com a gente, se conectar com o ser espiritual que nós somos. E como é que a gente faz essa conexão? Não tem grandes segredos, não há muito o que dizer a respeito disso. Qual é o elemento central que reside em nós que estabelece a conexão com tudo? O coração. Esse nosso coração físico está conectado com o nosso coração sagrado. E o nosso coração sagrado traz todas, absolutamente todas as respostas. Então, desde que a gente se volte para dentro, para se reconhecer, se conhecer novamente como seres iluminados e divinos que somos, então a gente tem que ir para o coração, para de lá buscar as respostas que a gente está percorrendo, trilhando aí, querendo saber. Então o coração é a grande chave de tudo. É ele quem rege todo o processo. Mas nós estamos aqui, como eu disse, no mundo da ilusão. Eu não sei se vocês sabem, mas um dos nomes do planeta Terra, não é bem o nome do planeta, mas do que se vive aqui é chamado de Maya. No budismo significa ilusão. Então são as grandes ilusões. Qual é a maior ilusão que a gente vive? A ilusão da separação. Dessa separação de que estamos nós cá, no plano físico, e que existem eles lá, do outro lado, no plano espiritual. Existem os seres, como eu já disse, né, do plano de lá, mas a gente continua conectado. E uma coisa muito, muito importante que a gente precisa considerar é que quando se fala de espiritualidade, a gente está falando, né, de seres não matéria, vamos dizer assim. Os seres não matéria que atuam no planeta Terra têm os seres da luz e tem aqueles seres que escolheram um outro caminho que não é da luz. Então, quando aqui falamos de espiritualidade, estamos falando da espiritualidade luminosa, dos seres de luz, dos trabalhadores da luz, daqueles que trabalham pelo amor, com amor, para o amor. São servidores do amor. E aí, falando de nós aqui que estamos no plano físico, como é que a gente se conecta também, além de nos conectarmos com nossa centelha divina, com o ser divino que somos, com os seres espirituais que somos, como é que a gente se conecta com esse outro plano? Então, é preciso a gente entender que nunca houve a desconexão de fato, nunca houve a separação. Só que, digamos que a gente sujou o caminho para essa comunicação, essa escuta, esse sentir os nossos irmãos de luz que nos assistem. Então, a gente manchou o caminho e precisa limpar para que essa conexão se restabeleça de uma forma mais vigorosa, digamos assim. Que a gente consiga ouvi-los e senti-los tal como eles nos ouvem e sentem. Porque eles estão sempre conosco, mas a gente é que não percebe, muitas vezes, a presença deles. Então, a gente precisa limpar o canal de comunicação. E o que sujou esse canal de comunicação? As nossas dores, os nossos traumas, as nossas feridas que a gente vem carregando, bem como nossas crenças limitantes, nosso padrão de pensamento, digamos assim, nossa programação inadequada. Nós temos uma programação mental que nos conduz para determinadas posturas, comportamentos e que a gente precisa limpar. Então, falando das questões emocionais, sempre que a gente carrega traumas, dores, angústias, tristezas, coisas que nos ferem de alguma forma ou que nos deixam confusos, então a gente está manchando essa comunicação, está atrapalhando essa comunicação. Então, observe que para a gente interagir e estabelecer essa comunhão e essa comunicação mais forte com a espiritualidade de luz, a gente precisa estar bem, a gente precisa estar feliz, a gente precisa cuidar da gente, cuidar desse ser espiritual que está na matéria. Então a gente precisa cuidar das nossas dores, das nossas feridas, dos nossos medos, dos nossos traumas,
Isso tudo precisa ser limpo. Quanto mais a gente limpa isso, quanto mais a gente cura isso, mais a gente fortalece a nossa conexão com a espiritualidade de luz. E aí, fazendo esse processo, é preciso a gente fazer esse trabalho de limpeza, que é um trabalho constante, contínuo. A gente vai tirando, digamos assim, umas camadas densas que compõem a nossa vida na Terra. A gente vai tirando essas camadas densas e junto com a limpeza emocional, com a cura emocional, a gente também vai se reprogramando no sentido de avaliar quais são as crenças que a gente tem e que nos impedem de avançar, nos impedem de enxergar para além do que a gente está vendo ali, para além do horizonte. Tem muita coisa que a gente pensa que é e não é daquele jeito, ou que nos foi dada a informação daquela forma e a gente acolheu e abraçou como verdade. Então a gente precisa revisitar o nosso sistema de crenças, a nossa programação, como a gente lida com a vida, nas várias e várias coisas. Das coisas simples, de como a gente toma um banho, como é que a gente bebe água, como é que a gente se alimenta, até o como a gente se relaciona com as outras pessoas. E aí, falando um pouquinho sobre essa questão dos relacionamentos, eu vejo nos jovens muito, porque já fomos, quem não é mais jovem, já passou pela juventude, e a gente tem uma tendência a viver em disputa. Eu não vou dizer só os jovens, mas é porque algo foi forte essa semana para mim e veio de um jovem me mostrando uma brincadeira de torcidas no estádio, e tinha uma brincadeira de torcidas e uma das torcidas, que é a que estava gravando, né, tinha feito o vídeo, ela de alguma forma rechaçava a outra torcida e falava de uma maneira bem agressiva, eu diria, bem hostil. E aquilo assim, ele me mostrou com um tom de brincadeira, mas eu não consegui nem reagir, nem falar nada sobre o que era aquilo ali. Porque na realidade o que me veio foi: caramba, as pessoas estão rechaçando as outras e esquecem que somos todos um, que somos uma humanidade e que somos uma comunidade, ou pelo menos deveríamos ser. Então aquelas palavras, aquelas brincadeiras, aquele tom ríspido mesmo, hostil para com o outro, estava dizendo: olha, eu sou aqui, você é lá e nós somos diferentes e estamos separados. E por sermos diferentes, eu me coloco no lugar de ser melhor do que você, então eu posso te humilhar, te maltratar e fazer uma série de coisas. E aquilo ali me deixou extremamente reflexiva, porque isso é o que a gente vê num sistema de um modo geral. Nas torcidas, por exemplo, né? Por que a gente tem torcidas? Porque a gente rivaliza, tanto é que é o rival, tem uns que chamam até de inimigo. As palavras já vão revelando o que de fato a gente pensa e sente sobre nós e sobre o outro. Então isso está em todas as instâncias, nas brincadeiras escolares, nas brincadeiras de rua, que já nem tem tanto mais assim, mas é sempre assim, disputas, sempre em disputas. Então a gente se coloca sempre não, mas há uma tendência a se colocar no lugar de rivalizar com o outro, de disputar com o outro. E isso vai crescendo nos vários ambientes. Na escola, por exemplo, se coloca às vezes disputas entre meninos e meninas, ou disputas entre salas, e isso vai alimentando, aí vem as Olimpíadas, vem outras coisas. É uma forma de extravasar a energia que a gente tem, sim, mas de alguma forma é bélico no sentido de disputar e enxergar o outro como diferente de mim. Então a gente divide em bairros, em cidades, em estados, em países, e o planeta vai sendo todo dividido e a humanidade vai sendo toda dividida. E quanto mais a gente se divide, quanto mais a gente perde a noção de unidade, mais a gente se afasta da espiritualidade. A espiritualidade vive em unidade, vive em comunhão, não vive se rivalizando. Então são pequenas posturas, pequenos gestos, coisas que a gente vai fazendo
que vai nos afastando dessa comunhão, porque vai nos afastando de nós mesmos. Enquanto a gente não entende que não há crescimento espiritual, não há evolução sozinho. A gente só evolui na comunhão. Tanto é que, por que a gente recebe toda a ajuda que recebe do plano espiritual? Porque eles nos veem como unidade, como parte deles. Então, eles não tem como eles evoluírem e a gente não seguir junto. Todos crescemos juntos. Então, o processo da conexão com a espiritualidade é a conexão com a gente e com o outro. E esse outro, eu falo não só outro humanidade, mas outro os bichos, o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral. Outro é a água, outro é a terra, outro é uma rocha. Então a gente ainda tem muito essa noção de separação e automaticamente a gente rivaliza e desrespeita e rechaça e despreza, não cuida. O cuidar é parte do processo do viver em unidade, que é parte do processo do se espiritualizar. Então, o se espiritualizar é sair da densidade da matéria que nós criamos. Não é que é a matéria em si, o estar na fisicalidade, na materialidade, na carne, seja denso por natureza. Tanto é que a Terra antes era o grande paraíso. Mas à medida que a gente foi perdendo a nossa consciência, foi tendo a queda da consciência da humanidade, que a humanidade foi cada vez mais criando a separação, a ilusão da separação, e cada vez mais foi oprimindo os outros reinos, mais a gente foi densificando a Terra, menos ela foi ficando espiritual, digamos assim. Então nós criamos a densidade que hoje a gente vive. E o movimento que a gente tem que fazer agora é exatamente esse movimento inverso, de sutilizar o que a gente densificou. Então, o sutilizar, o tornar espiritual a vida na Terra, não é apenas a gente reservar um tempo, digamos assim, para fazer uma oração ou uma meditação. Isso é importante e tem que ser feito, tá? Mas eu quero dizer que há muito mais. O processo de conexão com a espiritualidade começa nos pequenos gestos, nas pequenas atitudes, no como a gente olha o outro, como a gente lida com as coisas, como a gente lida com o nosso espaço, se a gente cuida do nosso espaço, como é que a gente coloca um copo em cima de uma mesa, por exemplo, como é que a gente pega uma mochila, vamos pensar que o Jorge, eu estou de frente para uma mochila ali, por isso que veio. Como é que a gente pega a mochila e coloca no lugar? A gente despreza, solta, larga, desconsidera ou a gente tem respeito pela mochila? Porque em tudo na vida, absolutamente tudo, a gente deve consagrar, deve honrar, deve respeitar. E é esse o processo que a gente precisa resgatar de volta, que está perdido. Eu digo a gente, humanidade, a gente, muitas gerações. As gerações mais velhas reclamam das gerações mais novas, mas se a gente for olhar em todas as gerações, elas têm os seus modos de desrespeito, digamos assim. Às vezes, assim, os adultos com as crianças, essas crianças crescem e vão reproduzindo esse desrespeito muitas vezes, que é como é que educa o outro, como é que você se educa. Então, o processo de espiritualização, que seria essa conexão com a espiritualidade, é o como a gente se porta na vida, o como a gente se cuida, o como a gente se olha, o como a gente se respeita, mas também o como a gente lida com o nosso entorno, com o outro, a outra, o espaço, como eu falei, as coisas, a sutilização dos nossos processos, dos nossos gestos, do nosso fazer, do nosso relacionar com o outro, como a gente dirige a palavra. Eu fico observando às vezes como é que são os atendimentos nos espaços,
quando se cria uma certa hierarquia, né? Um lugar de poder. Ah, eu estou pagando por tal coisa, então eu quero ser tratada de tal maneira. Claro que a gente deve reivindicar o bom tratamento, mas a gente precisa entender que aquele outro está num lugar, numa função e que cumpre um papel que não é mais ou menos do que o nosso papel. Simplesmente a oportunidade que a pessoa teve foi de estar ali, onde ela está, cumprindo aquela função que é tão importante quanto a minha, talvez, que passei por vários estágios de estudos, né? Por vários graus de estudos. A gente precisa voltar a olhar com mais simplicidade para a vida, para as pessoas e para as coisas. Sair desse lugar de poder. Deixa eu falar um pouco sobre isso, porque isso tem muito a ver com espiritualidade. Que a gente fala hierarquia espiritual, mas hierarquia não é hierarquia de poder, e sim de processo evolutivo, de caminhada, de experiência, de luz que agrega para oferecer ao outro. Então, os trabalhadores da luz, a hierarquia de luz, quanto mais ela serve, mais ela sobe, digamos assim. Então, está bem ligado a essa noção de poder que foi criada, que a nossa sociedade criou. O que é que se percebe? Que eu vou falar, né, do que é que eu percebo do lugar de professora, do lugar de mãe, do lugar de filha, do lugar de gente que participa da sociedade mesmo. E percebo que essa questão do poder, ela se impõe constantemente. Então, as pessoas normalmente são oprimidas numa determinada situação, contexto, realidade, e sempre que ela tem a chance de oprimir outro, ela quer devolver essa opressão. Ela quer tirar dela e ir oprimindo outros. Então, pessoas que, por exemplo, tiveram uma educação bastante rígida, dura, então ela possa ser que ela não seja rígida, dura com os filhos, mas em certas situações sociais, em certos ambientes, para ser atendida em certo lugar, então ela já se impõe do eu sou o poder, a autoridade e te humilho, por exemplo. Outro dia, conversando com uma moça numa loja de biquínis, e ela era a costureira da loja. Quem sabe ela possa estar me ouvindo aqui algum dia. Ela era a costureira da loja e ela estava me contando a história de como ela se tornou costureira. Ela trabalhava numa fábrica e ela não era costureira na fábrica, era uma fábrica de costura, ela era a servente, a que limpava o espaço. E normalmente as costureiras, ela disse que as costureiras humilhavam as moças que faziam a limpeza. E ela disse que estava tão cansada de ser tratada daquela forma que ela falou, bom, então eu vou também aprender para estar nesse outro lugar, para não passar por isso. E ela disse que nem era muito feliz com esse trabalho de costureira, mas foi a forma que ela teve de lidar com a situação que não era bacana. E estava tocando a vida dela com esse trabalho aí. Bem-vindo, meu querido. Muito boa noite, filho lindo. E aí, ela foi contando o como elas eram humilhadas. Observe, eram duas, digamos assim, duas pessoas, dois níveis de empregos, mas um se colocava como superior ao outro. E por se colocar como superior ao outro, automaticamente se colocava como tenho mais poder, então eu posso te humilhar. E isso vai se repetindo em várias instâncias, em vários graus, em várias situações da vida. Então a gente precisa ter esse cuidado de como a gente lida com o outro. Não importa se eu tenho mais dinheiro ou não, se a minha função, entre aspas, socialmente é vista como mais relevante, mais importante do que a outra. Estamos todos no mesmo barco, na mesma nave mãe chamada Terra ou Gaia. A gente está aqui vivendo a experiência e trocando experiência, partilhando o nosso ser com o ser do outro. Então, a gente tem que entender que não adianta ficar vivendo na rivalidade, porque a gente só está densificando, criando densidade na realidade Terra, ao invés de sutilizá-la. Então, o processo de espiritualização, a conexão com a espiritualidade é nos gestos, no pensar, no falar, no se relacionar com o outro,
como é que você olha para esse outro, como é que você lida com esse outro, como é que você reage mesmo. Então a gente precisa, sabe, se reeducar em muitas coisas, mas é muitas coisas, porque a gente perdeu isso, a gente perdeu essa leveza, a sutileza, e a gente vai tornando as coisas brutas, como eu disse, né, nos gestos todos, do tomar banho, do comer, do como se alimenta, do como você cuida do seu espaço, tudo isso é um processo de ou espiritualização ou densificação. Mas ainda falando sobre a questão da espiritualidade, vamos falar da equipe espiritual. Então a gente vai se conectando à medida que a gente vai se sutilizando. E se sutiliza como? No sentir, no pensar, no interagir, no agir, tudo requer sutileza em todo o processo. Mas falando da equipe, digamos assim, né, da equipe espiritual, quem é essa equipe espiritual que nos assiste? E aí talvez sejam outros tabus que precisam ser quebrados também, porque a humanidade criou os seus nichos, que são as suas religiões, como se dissesse assim, olha, o meu Deus é melhor do que o seu, o meu é mais poderoso, o meu faz isso ou aquilo, então eu que estou certo e você está errado, você tem que acreditar no que eu acredito porque eu que estou certa. Então, novamente, as rivalidades, as rixas, a separação, a guerra vai acontecendo. E do meu caminhar, dos meus estudos e da minha conexão mesmo com a espiritualidade, mais e mais eu fui vendo que as consciências, os seres de luz, eles podem ganhar ou demonstrar diferentes roupagens. Então eu já sei de casos, por exemplo, que uma mesma consciência num centro espírita se mostrou como um ser de luz e tal, que trabalhou ali. Essa mesma consciência num centro de Umbanda já se apresentou como um preto velho. E aí uma médium, melhor dizendo, teve a oportunidade de ter contato nesses dois ambientes com essa mesma consciência, com esse ser de luz. E daí então ele falou que atendia ao que as pessoas estavam prontas para receber nos espaços, conforme os espaços. Então não necessariamente era importante saber qual era a forma dele efetiva, porque isso era irrelevante. O que importava era qual era a mensagem, o que é que ele veio nos auxiliar, o que é que ele veio nos ajudar. Então a gente tem expressões diferentes conforme as culturas se formaram, conforme as suas ritualísticas, os seus rituais foram se compondo. Então as pessoas foram se modelando conforme as suas crenças, as suas religiões, as suas culturas, enfim. Mas a egrégora espiritual, a família espiritual que trabalha com a humanidade, eles vão tentando atender às demandas, às necessidades. Então, como é que a gente se conecta com eles? Quando a gente intenciona no coração essa conexão. Quando a gente intenciona esse auxílio, porque eles estão para nos auxiliar. Auxiliar em quê? Eles não são nossos empregados, digamos assim, que vão resolver os nossos problemas. Eles não estão aqui para sair arranjando namorado, né, relacionamento ou emprego ou sei lá o que é o que o povo fica pedindo às vezes, né? Fica, me arranja isso, me arranja aquilo. Eles vão dizer, olha, vai fazer a sua parte, faça a sua parte que eu te ajudarei. Não foi assim que Jesus disse? Então é isso que os seres de luz dizem, que a egrégora de luz diz. Que a gente, daqui de onde estamos, a experiência é nossa, eles não vão viver a experiência por nós. Então, se a gente está diante de alguma dificuldade, a gente não pede para eles resolverem. O que a gente pede é clareza para saber compreender o que está acontecendo, ou força para continuar adiante na nossa trajetória, ou pede que a gente encontre o melhor caminho, o melhor sinal, que a gente consiga ler os sinais que eles estão nos dando para tomar as melhores decisões. Então, observe que a dinâmica é diferente. Não é pedir para eles fazerem por nós, mas pedir que a gente melhore
para dar conta daquilo que está chegando para nós. Então, o pedido é desse auxílio de, olha, me ajuda a ser melhor, a ter mais clareza, a ter o conhecimento adequado, a encontrar qual a melhor formação, o melhor curso para mim, que sintonize comigo. E possivelmente os mentores vão sempre te ajudar a ouvir seu coração. Porque o coração, como eu já disse, tem todas, absolutamente todas as respostas. E a dificuldade é saber ouvir o coração, saber sentir isso. Então o exercício é esse de, como eu falei lá no começo, voltar para si, para ouvir uma resposta que já está no nosso campo energético. As coisas já estão aqui em volta de nós, mas às vezes a gente não está pronto para interpretá-la, para reconhecê-la, para identificar qual é o sinal. Então essa conexão com a espiritualidade é sempre um processo de automelhoria. Automelhoria de libera o que está denso, libera o que dói, libera o que incomoda e me ajuda a dar um passo seguinte, me ajuda a ter clareza, me ajuda a me melhorar de alguma forma, porque às vezes eu não estou conseguindo. Então já houve, aí falando de mim, né, no tempo que eu era mais densa, que esse é um caminhar contínuo, enquanto a gente está aqui, a gente continua esse trabalho, não vai chegar nunca assim, né, o destino final. Não existe o destino final, existe o caminhar. Isso eu já ouvi, inclusive, de um dos mentores do Mestre Saint Germain, através de um terapeuta. Ele mandou esse recado para mim, que não adianta eu ficar querendo fazer para chegar logo, porque eu tinha muito isso, né, de querer chegar logo, de querer melhorar logo, de querer fazer logo, porque ele falou, olha, só existe a caminhada. Nós aqui do lado de cá, mestres ascensionados, continuamos caminhando, continuamos melhorando, continuamos evoluindo, aprendendo, nos transformando, indo em direção à fonte maior, ou como a gente chama, Deus. Então isso é uma caminhada sempre. Mas quando eu estava lá nos processos mais densos, eu ficava nessa inquietação, primeiro de a dificuldade em reconhecer em mim a divindade, o ser de luz que eu sou, a centelha divina que eu sou. Isso era muito difícil. Eu tinha isso no plano da mente, no racional, mas eu não conseguia sentir isso. Eu lembro que uma vez, numa reunião que eu participava de um grupo de evolução pessoal, o nome era esse inclusive, e havia mentores ali presentes e tinha a pessoa que conduzia o grupo que tinha uma mediunidade bastante aberta. E aí foi dito assim que cada um poderia fazer um pedido. E eu lembro nitidamente, isso já tem muitos anos. Bom, se meu filho está aqui com 19 anos, foi antes dele nascer, então vocês já têm a noção aí do tempo, né? Pelo menos uns 20 anos. Então, eu lembro de ter pedido para ter um pouco de intuição, para eu conseguir sentir alguma coisa. Porque eu era exatamente aquela figura do racional. Tudo tinha que ser explicado racionalmente e eu queria sentir pela razão. Não ia dar certo. E eu ficava sempre ali inquietada porque as pessoas falavam dos seus processos, tinha todo esse conteúdo e eu não me sentia tocada. Eu queria muito melhorar, mas eu falei, gente, eu não sei o que é que eu faço. E eu lembro de ter pedido intuição. E que bom que eu pedi, porque ela veio assim, um pacotão. Ela foi chegando, e hoje eu me vejo, eu diria assim que eu consigo harmonizar bem o aspecto mental com o coracional e fazer uma sintonia bacana. Então, tanto eu funciono muito bem nos aspectos mentais, como eu funciono muito bem nesse do sentir. Mas por que hoje eu consigo essa sintonia bacana? Porque eu coloquei o coração em primeiro lugar. E sempre que eu vou fazer um trabalho mental, por exemplo, né? Eu estou fazendo doutorado, estou escrevendo a tese, estava exatamente esse mês de maio todinho foi escrevendo um artigo, falando da minha pesquisa e escrevendo um artigo. Mas em nenhuma das vezes, nenhuma linha que eu escrevi, eu deixei de fazer a conexão. Então, primeiro eu fiz a conexão internamente. E que conexão foi essa? Do meu coração
eu pedi a conexão com a mente sagrada, com a mente de Deus e pedi inspiração, as ideias luminosas, para que eu pudesse materializar essas ideias luminosas ali no meu artigo. Então, em tudo que faço, eu vou racionalizar, primeiro eu vou lá para o coração e de lá eu racionalizo. Então, observem que houve uma inversão no processo. Eu não estou só mentalizando ali, racionalizando e processando as coisas a partir do mental. Eu busco essa conexão, eu busco sintonizar com a rede divina, digamos assim, e pedir auxílio, inspiração dos mentores do campo que eu atuo. Eu sou da área da linguagem, então eu convoco, falei, a turma que é da intelectualidade dessa área, me ajuda a pensar essas coisas. Eu já fiz, inclusive, ao longo desse processo de fazer doutorado, em muitos momentos, eu na hora de dormir, falei com meu mentor, intencionei que eu gostaria de me reunir com outros irmãos, com seres de luz, para discutir a minha pesquisa. Isso, olha bem, no momento da dormida, porque é aquela hora que eu saio da matéria e vou ser espiritual. Então, vou me reunir com os irmãos do outro lado, discutir e materializar as ideias lá discutidas. Se vocês perguntarem, mas você lembra? Eu falei, não lembro no nível consciente direto, mas quando eu me ponho em conexão, as ideias vão chegando. Então eu consigo trazer do plano da matéria, ou do plano espiritual para cá. Boa noite, Rodrigues. Muito bem-vindo ou bem-vinda, não sei se é homem ou mulher, mas muito bem-vinda. Então a gente materializa de lá para cá. Saibam que tudo, absolutamente tudo que acontece nesse plano, na fisicalidade, na materialidade, primeiro aconteceu no plano espiritual. Primeiro foi projetado lá e de lá foi trazido para cá. Quem já estudou um pouquinho de filosofia e já ouviu pelo menos falar de Platão, do mundo das ideias, que Platão foi um pouco chacoteado, rechaçado, porque falou desse mundo das ideias e o povo falou que era devaneio de Platão. Muitos falaram isso. Hoje, a gente estudando e aprofundando espiritualidade e fazendo conexão entre ciência e espiritualidade, que é o caminho que estamos hoje, de evolução da humanidade, é exatamente quando a gente conseguir reunir essas duas coisas, os estudos científicos com a espiritualidade, a gente vai seguir adiante. E Platão já trazia isso. Então ele já dizia que antes de acontecer no mundo físico, tudo acontecia no mundo das ideias. E de fato é assim. Então a gente projeta lá e consegue canalizar a ideia, canalizar a informação de uma forma inspirada, ou porque fica no nosso subconsciente e em algum momento a gente vai trazendo e materializando, ou porque a gente vai sendo inspirado. Os mentores de alguma forma vão emanando as informações que ficam no nosso campo energético. E aí tem a ver com os nossos chakras, principalmente o chakra do umbigo. Ele tem um cordão que fica assim, captando as informações que estão no nosso campo energético e trazendo para o plano da consciência. Então é dessa forma que a gente vai materializando as coisas que a gente projetou lá. Então a gente vai se conectando com a espiritualidade em todos os nossos processos quando a gente sutiliza, quando a gente introspecta, né? Quando a gente vai para dentro, acessa a informação e materializa. Então não há grandes segredos, mas a simplicidade é que é a questão. É conseguir fazer o simples. O simples é sutilizar. Sutilizar no pensamento, sutilizar no agir, sutilizar no sentir. É buscar o sentir o coração para trazer as nossas respostas. E quando a gente está com a mente confusa, menos a gente ouve o coração, né? Parece que o coração está doidão, quando na verdade é a nossa mente que não consegue conectar. Todo o processo então se dá no tranquilizar-se. Essa conexão requer sempre tranquilidade. Movimentos agitos a gente não conecta muito bem. Então é preciso
tranquilizar, tá com a respiração serena, para daí então a gente conseguir, na realidade, receber o que está vindo de lá para cá. E aí eu tinha comentado um pouco sobre o plano espiritual, né? Como os nossos irmãos do lado de lá atuam. Digamos que existem as dimensões. Então a gente está aqui numa determinada dimensão. Alguns dizem que é terceira dimensão, outros já dizem que é a quarta. Tem aqueles que dizem que a quarta é a primeira camada do plano sutil, do plano astral chamado. Enfim, estamos caminhando para a quinta dimensão. Seja lá como for, ou que nomenclatura dê, a gente está avançando, está subindo o degrau. E existem vários degraus, várias dimensões mesmo. Então tem uns que já estão na quinta, tem outros... Cada dimensão tem as suas subcamadas. Então tem alguns que falam quinta inferior, quinta média, quinta superior. Aí vem a sexta, vem a sétima. Enfim, tem várias roupagens e funções. Então temos aqueles que atuam mais diretamente, que estão na camada terra ainda. Não estão aqui no plano físico, mas estão ainda no globo terrestre. E tem seres de luz que não necessariamente estão atuando a partir do globo terrestre, mas de outros orbes. E aí tem os anjos, tem os arcanjos, tem os mestres ascensionados. Quem são os mestres ascensionados? Todos aqueles que já encarnaram, que passaram pelo processo que nós passamos e que conseguiram evoluir. Então se formou a fraternidade branca e tem os mestres que atuam nos vários raios, nas várias chamas sagradas. E aí a gente, por enquanto, a Terra está apenas atuando com as 7 chamas, que são as cores do arco-íris. E cada chama tem os seus regentes. Tem um mestre ascensionado regente, que é chamado de Chohan, que ele é o responsável em ancorar as qualidades dessas chamas. O que são essas chamas? São, digamos assim, um raio que vem diretamente da fonte. Um raio que vem diretamente de Deus. E aqui se distribui em cores. Então é como se fosse um prisma. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, né? Uma luz, vamos dizer que uma luz branca bate num prisma, num cristal, e ela se irradia em várias outras cores. Então as 7 cores do arco-íris, que são as cores dos nossos chakras também, são as chamas sagradas, que têm as suas funções. Então tem os mestres ascensionados, que atuam cada um numa chama, vamos dizer assim, e cada chama também tem os arcanjos responsáveis, os que são regentes, que ancoram aquela chama. Mas não significa que outros tantos não trabalhem também com aquela chama. Então a gente, por exemplo, tem o arcanjo Miguel, que é da primeira chama sagrada, do primeiro raio de missão, que é o raio azul. Então essa chama traz algumas qualidades. Por exemplo, é a qualidade da vontade divina. É a chama que ancora a vontade divina, a vontade de Deus. Mas de que Deus a gente está falando? Da fonte, sim, mas da nossa fonte interna, da nossa centelha. Então é um Deus interno, não é um Deus fora. Então qual é a vontade de Deus dentro de você, não fora. E aí vem as outras chamas. Eu vou criar um outro momento assim só para falar das chamas sagradas, mas o que eu queria dizer é que a gente tem as várias chamas. Então tem a primeira chama, que é a chama azul, a segunda chama, que é amarelo ouro, a terceira, que é o rosa, que é do amor incondicional, a amarelo é da sabedoria divina, que é a mente sagrada, é a cor que eu invoco na hora dos meus estudos, é o amarelo. Aí vem a chama branca, que é a chama da ascensão, da pureza, que o regente é o arcanjo Gabriel. Temos a chama verde, que é a chama da cura, a chama da abundância, a chama da prosperidade, a chama da verdade divina. Temos a chama rubi dourado, que normalmente é representada só pelo dourado, que o regente é arcanjo Uriel, que é a chama da ressurreição, que é a chama do serviço abnegado, o serviço assim totalmente entregue. Inclusive é a chama que Jesus usou para ressurgir, para ressuscitar o corpo dele. Ele usou essa chama. E temos a chama
violeta, que é a sétima chama, que é a chama da transmutação, da transformação. E aí, se a gente quer uma conexão com a espiritualidade, a gente pode usar as chamas sagradas, invocar uma das chamas para trabalhar um aspecto específico em nós. Então, se a gente precisa de disposição, a chama da ação é a azul, é a da disciplina, é o do fazer. Então, para cada coisa, a gente pode invocar também as chamas sagradas para nos trazer essa orientação, nos trazer a cura, nos auxiliar nessa nossa caminhada sobre a Terra, de sutilização para a reconexão. E a reconexão começa onde? Primeiro conosco, reconectando com a centelha divina, com o ser espiritual que somos, e no processo de sutilização do nosso sentir, do nosso pensar, do nosso fazer, do nosso falar ou interagir, a gente vai também em comunhão, em conexão com a hierarquia espiritual, com o plano espiritual que nos auxilia. Então eles estão sempre à disposição, é só a gente intencionar pelo coração e a ajuda chega. Sempre o caminho é o coração. Intenciona pelo coração e a ajuda chega. E aí a gente abre o coração, abre a mente para receber essas bênçãos divinas que estão continuamente conosco. Então é isso, essa conexão é esse processo todo. O que eu tô aqui assim me divertindo, que no começo eu falei, vou sentar lá e não sei qual vai ser a primeira palavra para essa live, porque foram várias informações, como eu disse, que os mentores me trouxeram e a sistematicidade disso não fazia ideia. E tinham coisas que eles não tinham trazido antes que foram trazidas aqui agora. Então quero dizer a vocês que mais uma vez, essa é uma live inspirada. Não é um tipo de canalização, mas não é uma canalização em que haja incorporação. Incorporação, né, quando eu teria alterado a minha voz, o meu jeito de falar. Eu estou aqui plenamente consciente, me expressando do meu jeito de expressar, mas recebendo as inspirações que estão chegando aqui para mim. Então foi dado direcionamento pela espiritualidade e mais uma vez eu acolho, agradeço imensamente aos que estão aqui ao vivo, aos que ouvirão posteriormente, e agradeço a espiritualidade por nunca me deixar só, por estar sempre tão presente e me oportunizar essa bênção de poder servir. E no meu caso, né, a minha missão é pela linguagem, o meu trabalho é sempre envolvendo linguagem. Então a oportunidade que eu tenho sempre de poder me expressar, seja por escrito ou falando, é uma grande bênção para mim, porque eu estou cumprindo a minha missão. Então agradeço a vocês, agradeço a espiritualidade. Se puderem, se sentirem no coração, compartilhem, comentem quando estiver aí gravado e vamos levar adiante essa missão de sutilizar a vida e estabelecer essa conexão plena com a espiritualidade. Beijo no coração e até a próxima!